E aí, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História! Chegamos à aula de História, isso aí, muito bem! E hoje nós vamos continuar a falar sobre a expansão territorial do Brasil. Bora comigo? Bora continuar? Ai, mas eu não lembro o que foi falado. Vamos retomar com você. Então aqui, ó, nas aulas anteriores, a pecuária foi um importante fator na interiorização da colônia, nessa caminhada para o interior. Pecuária foi. No Nordeste, essa expansão ocorreu para se afastar dos canaviais. Lembra disso? Então, o decreto de 1701, longe, fora da faixa litorânea, para não prejudicar os canaviais. Já no Sul, o governo português incentivou a colonização para ocupar uma área que pertenceria à Espanha por meio dos rebanhos das missões jesuíticas. Lembra da Terra de Ninguém, Colônia de Sacramento? Boa! Nossa última aula. Agora que você lembrou da pecuária e da importância dela nessa expansão das fronteiras da colônia, aliás, além de pecuária, nós estudamos também a importância dos jesuítas e dos bandeirantes nesse processo de expansão territorial do Brasil. Agora, já que você lembrou das últimas aulas, dá uma boa olhada nessa imagem que aparece aí para você. Você consegue identificar os elementos dessa foto? Você consegue identificar tudo que tem aí? Corre chamar a mãe para ver junto, vê se ela consegue te ajudar, a avó se estiver perto aí é melhor. Olha aí, consegue achar tudo que tem nessa imagem? Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Também sobre muita coisa que está nessa foto que a gente vem falar hoje. O nosso assunto nessa expansão territorial do Brasil são as drogas do sertão. Então, drogas do sertão. Nós vamos estudar o que são essas drogas, qual a participação dos fortes militares na ocupação da Amazônia. Então vamos falar sobre esses fortes militares ligados às drogas do sertão na região amazônica e qual a importância da ocupação da região amazônica na colônia. Então, a nossa aula de hoje traz basicamente essa situação da região amazônica, aonde o principal produto que nós temos cultivado durante a colônia são as chamadas drogas do sertão. Então, drogas do sertão são ervas, raízes, sementes, frutas e plantas encontradas na região amazônica no período colonial. Então, durante a colônia, o que era extraído da Amazônia, essas sementes, plantas, ervas, essas raízes, eram chamadas genericamente de drogas do sertão, produtos da região amazônica, drogas do sertão. As principais drogas do sertão, aqui eu coloquei alguns exemplos das mais conhecidas, as principais, as mais comercializadas. Cacau, guaraná, urucum, cravo, castanha, baunilha, pimenta, canela, caju, quinino, amendoim, gengibre. Não estão todas aí, mas as principais, as que você também mais conhece. Então, lá da região amazônica, essas ervas, raízes, plantas, sementes. Então você repara que você tem muitas ervas aromáticas, temperos, condimentos. São as famosas especiarias da Amazônia. É uma relação de atividade extrativista. Então, chega essa natureza, extrai o que tem e pronto. Não há um cultivo disso na Amazônia, um cultivo feito por mãos humanas. É uma atividade extrativista. A extração das drogas do sertão. Então, as drogas do sertão, nosso assunto da aula de hoje, bem tranquilo, para você agora ficar maior aí um pouquinho a imagem para você identificar. Estamos falando, então, de ervas, plantas, raízes, sementes, de condições aromáticas, temperos, muito características da Amazônia no período colonial. Aqui tem uma foto que mostra o quê? Você consegue identificar o que está nessa foto?
Esse fruto meio diferente que aparece na foto é o guaraná. Quem não tinha visto ainda o guaraná, está aqui na foto para você. Essas drogas do sertão eram muito cobiçadas na Europa. Elas eram vistas como produtos exóticos, e eu sublinhei isso. Produtos exóticos. Esse nicho de mercado, essa comercialização com essa característica de produto exótico, agrega valor, vende-se mais caro e também tem uma procura grande por esses produtos na Europa. Então, uma questão comercial. Os padres jesuítas portugueses foram incumbidos de criar missões, ou reduções, como a gente viu na aula, nessa região amazônica, a fim de controlar a exploração desses produtos. Então, os padres jesuítas foram para a região amazônica trabalhar com os índios. Lembra das funções dos padres jesuítas? Catequizar os indígenas, ensinar a fé cristã para os indígenas, mas com também esse objetivo na região amazônica: controlar a exploração dessas drogas do sertão, ficar em controle de padres portugueses. Por falar nisso, esse mapa que nós já vimos numa aula sobre os jesuítas. Você vai lembrar desse mapinha, que mostra as cruzes em verde, mais nessa região ao sul, ligadas a padres espanhóis, e as cruzes em vermelho ligadas a padres jesuítas portugueses. Repara na região amazônica. Exatamente mostrando isso. Os padres participando da colonização do Brasil, também controlando a exploração dessas drogas do sertão, além da sua função catequética junto aos índios. Então, muitas missões de padres portugueses e jesuítas na região amazônica, em torno dos rios da região amazônica. Então, essa presença é muito forte desses padres. Detalhe para a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. A maioria dessas missões jesuíticas é além do território que seria português, muito além da Amazônia. Então aí você tem uma ocupação, uma presença portuguesa num território que não seria português, mas que a Espanha não estava ocupando. Então os portugueses se aproveitam e os padres são um desses elementos a ocupar essa região. Lembrou desse mapa, né? Tarefa muito sossegada para você fazer. Responde aí. No século XVIII, o governo português incorporou então essa região amazônica também aos seus domínios. E esse fato se deveu muito a quê? É a pergunta. Então, aos acordos políticos entre Portugal e França, e por isso Portugal dominou a região amazônica?
Você viu no mapa anterior que não. Ao início da exploração e exportação da borracha. Não, ela só vai ter importância no finalzinho do século XIX, início do século XX. Não até o século XVIII. A expulsão dos jesuítas, o contrário, é a exploração e comercialização das drogas do sertão, controladas pela presença de padres jesuítas. Então, portanto, só pode ser letra D. A exploração e comercialização das drogas do sertão possibilitou a Portugal ocupar essa região e, posteriormente, incorporá-la aos seus domínios aqui da colônia. Mais uma tarefa sobre as drogas do sertão.
As drogas do sertão eram muito cobiçadas na Europa e tratadas muitas vezes como novas especiarias. Atenção nessa expressão, novas especiarias. Qual a referência para usar essa dominação às drogas do sertão? Novas especiarias. De onde se está tirando a referência para esse nome? Você está lembrado? Claro, as especiarias que vinham do Oriente, principalmente da Índia, lá dos grandes descobrimentos, das grandes navegações do final do século XV, começo do século XVI. Muito buscadas no período das grandes navegações e que geravam enormes lucros aos negociantes. Olha a referência também aos lucros. Então, produtos exóticos que davam muito lucro. As especiarias que vinham da Índia eram assim, as drogas do sertão têm características muito semelhantes. Um dos principais incentivos às grandes viagens de navegação portuguesas dos séculos XV e XVI foram as especiarias que vinham do Oriente. Então, agora, a ocupação da Amazônia, o grande incentivo, a comercialização das drogas do Oriente, ou conhecidas como novas especiarias. Relação comercial muito forte. Aqui, de novo, um mapa que mostra para você a linha que seria do Tratado de Tordesilhas, novamente. Esse mapa você já viu ele muito parecido antes. Em rosa, bem no litoral, você já identifica. Faixa litorânea, ocupando muito do Nordeste e algo aqui na atual região Sudeste, cana-de-açúcar. Vindo para o interior do Nordeste e na região Sul, pecuária. E ao mesmo tempo, cana-de-açúcar, pecuária, você tem aqui na região amazônica a exploração das drogas do sertão. Então, paralelo à produção açucareira e à pecuária, a exploração das chamadas drogas do sertão na região amazônica. Ao mesmo tempo, a situação acontecendo no século XVII e século XVIII. Ao mesmo tempo. Vamos juntando tudo o que você foi vendo nas últimas aulas. As drogas do sertão tinham algumas características também na sua exploração. Larga utilização de mão de obra indígena, pela facilidade e pelos conhecimentos das plantas. Então, o uso da mão de obra indígena por esses dois motivos. Facilidade de se conseguir escravos indígenas e o conhecimento desses indígenas com essas plantas, ervas, sementes, raízes da região amazônica. Houve tentativas de invasão de povos europeus para conquistar e explorar as riquezas. Então, como aconteceu em várias partes da colônia, outros países europeus tentaram também invadir, dominar, como aconteceu com os holandeses no Nordeste, que nós estudamos, os franceses no Maranhão, no Rio de Janeiro, em várias outras regiões, povos europeus também tiveram interesse nessas drogas do sertão, no domínio dessa região amazônica. O governo português, então, passou a realizar expedições de conhecimento, de guarda e de exploração no interior da selva amazônica. Opa, temos um perigo. Países estrangeiros estão tentando tomar algo que nós estamos dominando. O governo português entende assim. Então, para resguardar, para manter esse território conosco, precisamos de explorações, precisamos do exército lá, precisamos ter defesas militares para impedir a posse dessas áreas. Sobre isso, responde essa questão que a gente já volta para falar da ocupação militar.
E aí, com relação ao povoamento e colonização da região norte do Brasil nos séculos 17 e 18, como nós estávamos falando, explique a importância da exploração econômica dessa região para o governo português. Por que para o governo português era importante explorar essa região? Olha que pergunta fácil depois dessa aula toda. Ficou muito tranquilo para você. Então, ó, para o governo português, a maior importância econômica da região norte, da região amazônica, esteve associada a atividades extrativistas, falamos no começo da aula, na densa floresta amazônica. O que se buscava? Produtos que eram conhecidos como drogas do sertão, que eram valorizadas no mercado europeu, como produtos exóticos, como novas especiarias. Então, qual a importância aí? Explorar essas drogas do sertão, que era uma atividade extrativista na região amazônica, e a partir daí o governo português, com a presença de jesuítas e depois de militares, dos fortes militares, dominar essa região e incorporar essa região ao governo português, a colônia Brasil. Então, a principal importância aí é econômica, a exploração comercial dessas chamadas drogas do sertão. Já que falamos sobre fortes militares e a presença militar na região, ainda durante o período da União Ibérica, começaram as construções de fortes na Amazônia, como maneira de assegurar a posse da região. Espera aí, volta. Lembra o que é a União Ibérica? Lembrou? Portugal e Espanha, com o mesmo rei, Filipe, entre 1580 até 1640. Começou com o rei Filipe II da Espanha, que dominou o governo de Portugal. Lembrou disso? União Ibérica. E daí uma das consequências é a invasão holandesa no Nordeste, no litoral do Nordeste. Lembrou dessa aula? Então vamos lá. Então, desde a União Ibérica, existe então a construção de fortes na Amazônia com o objetivo mais básico, impedir que outros países invadam essa região. Prática continuada pelo governo português após a restauração. Quando acabou a União Ibérica, o governo português permaneceu com a prática de construir fortes na região e o objetivo está aqui, assegurar a posse da região amazônica. A região amazônica era considerada ponto estratégico, não só pela exploração das drogas do sertão, como também pelos domínios dos grandes rios. Ali nessa região você tem assim um rio básico que é o rio Amazonas, o rio com o maior volume de água do mundo. Então, o domínio desses grandes rios todos da região, dessa bacia amazônica, também era já visto como algo muito importante. Então, drogas do sertão e o domínio de uma região, de uma bacia hidrográfica gigantesca. Então, dominar isso, e além então da presença dos padres jesuítas, junto com os índios ali para explorar essas drogas do sertão, a presença militar para garantir a posse do território. Aqui, alguns exemplos de fortes para você que foram criados nessa região. O forte do presépio de Santa Maria de Belém é de 1616. Ele controlava todo o movimento de entrada e saída de produtos da região. Já mais para frente eu vou passar uma telinha com um mapa para você ver isso bem melhor. Então, esse forte deu origem à cidade de Belém, capital do Pará. O forte do presépio de Santa Maria de Belém, que controlava então a entrada e a saída de todo o movimento dos produtos aí da região amazônica. Uma região extremamente importante, um forte militar. Repara, ele ainda é da União Ibérica. Forte de Santo Antônio de Gurupá, ainda União Ibérica também, 1633. O Forte de São José da Barra do Rio Negro, já português, pós-restauração, ele deu origem à atual cidade de Manaus. E o forte já explica, ele fica no Rio Negro. E ainda o Forte da Fortaleza do Tapajós, de 1697, que é a atual cidade de Santarém, no Pará. Então, importantes rios da região amazônica com fortes militares para proteger, garantir a posse desse território. Aqui tem esse mapa, como eu falei para você, mostrando. Então, você tem o forte do presépio, controlando a entrada dos grandes rios da Amazônia, como a gente falou. E aqui você tem
Printa essa tela, fotografa essa tela aí para você conseguir observar bem aonde estão localizados os principais fortes militares da região amazônica. Então você tem fortes que vêm ainda depois, já no século XVIII, continuando a garantia dessa posse dessa terra, mas a presença militar muito forte. E o interesse no domínio dos rios da região, por ser a navegação o principal meio de transporte à época. Você vai parar, navios, lembra disso, principal meio de transporte, até o século XVIII. E aqui os fortes militares controlando esses rios e garantindo uma presença portuguesa numa região que, originalmente, pelo Tratado de Tordesilhas, seria uma região espanhola. Então, sobre essas estratégias portuguesas na região, responda essa questão.
Então, para garantir a posse desse território, o governo português utilizou de algumas estratégias. A questão é exatamente, comente algumas dessas estratégias que o governo português utilizou. Aqui, ó, comente 2 estratégias da colonização portuguesa na Amazônia. Eu citei aqui algumas para você. Ó. Exploração dos recursos naturais da floresta, você pode comentar sobre isso. Coleta e extração das drogas do sertão. Então, a exploração desses recursos. Lembra que é uma atividade extrativista, as drogas do sertão. Ainda, você pode comentar sobre o estímulo à presença de missões religiosas dedicadas à catequese dos indígenas. Os padres jesuítas, as missões jesuíticas. Foi uma estratégia utilizada. Controle e uso da navegação dos rios para assegurar a posse do território. Outra estratégia, controlar ali através dos fortes militares. Realização de expedições de exploração e reconhecimento do território a partir dos fortes militares. E construção dos fortes destinados à defesa dessas terras conquistadas, dessas terras que passaram a fazer parte do governo português agora. Então, você poderia comentar qualquer uma dessas estratégias várias que eu citei aí. Bem tranquilo, bem simples. Repara, toda essa ação do governo português da Amazônia vem a partir da exploração dessas novas especiarias, desses produtos exóticos conhecidos como drogas do sertão. Foi até aí? Muito suave, muito tranquilo? Então, bora terminar nossa aula. Na aula de hoje, você aprendeu sobre drogas do sertão e a exploração amazônica que veio após elas. E o domínio português no território amazônico que veio após, e muito por causa dessas drogas do sertão. Drogas do sertão são ervas, raízes, sementes, frutas, plantas encontradas na região amazônica no período colonial. Simples assim, bem fácil de lembrar. A construção de fortes militares nessa região amazônica se deu para garantir a posse do território, garantindo a navegação e protegendo a colônia. Então, primeiro ponto, exploração extrativista das drogas do sertão, muito lucrativa para os portugueses, pois eram produtos valorizados na Europa como produtos exóticos. Lembra a expressão? Novas especiarias, remetendo àquela ideia das grandes navegações que buscavam produtos na Índia. O uso dos padres jesuítas para controlar essa exploração e depois a presença então de fortes militares. Então a presença do exército português com algumas funções: reconhecer o território, entender o território. Ainda, a presença dos fortes militares para proteger esse território que não seria português originalmente pelo Tratado de Tordesilhas. E ainda proteger esses rios da região como uma importante bacia hidrográfica, aí a bacia do Amazonas. Tranquilo? Drogas do sertão, presença de fortes militares, isso tudo vem garantir a posse portuguesa da região amazônica e aumentar a fronteira brasileira. Então, você viu ao longo das últimas aulas essa expansão das fronteiras brasileiras, com a pecuária, com os bandeirantes, com os jesuítas, agora com as drogas do sertão e os fortes militares na Amazônia. Fechamos isso. Próxima aula vamos entender como ficou o mapa do Brasil então. Como que o mapa do Brasil a partir daí, ele foi se moldando e chegando muito próximo do que ele é hoje. Galera, eu vou ficando por aqui. A gente volta então na nossa próxima aula. Tchau!